Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nesse 25 de agosto de 2023 aconteceu aí o encerramento do segundo Encontro Internacional Leon Trotsky. Aconteceu na PUC São Paulo e a gente fez a cobertura desse evento aí, conseguimos algumas entrevistas e o tema especificamente desse dia de encontro era o seguinte: uma homenagem a Mário Pedrosa e aos primeiros trotskistas brasileiros. Foi um lançamento aí de livros, né? Teve uns debates aí com alguns pensadores, pessoas de algumas correntes. E a gente conseguiu aí pegar entrevista com alguns dos que falaram na mesa, né? E também a gente conseguiu pegar algumas outras, mais duas outras entrevistas, né? E uma delas com Paul Leblanc, um historiador, né? Conhecido aí, trotskista, dos Estados Unidos. E ele estava no evento, né? Ele também participou de algumas mesas aí. E a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele. A gente deixou a entrevista original em inglês por último, mas antes dela a gente deixou uma tradução aí em português. E fiquem agora com as entrevistas, então. Eu tô aqui com o Carlos Prado, que estava aí divulgando o livro, né, comentando a história do trotskismo no Brasil. E eu queria saber qual que é a importância, né, da gente estar discutindo o trotskismo hoje em dia, né, século XXI. Tem muita gente aí reivindicando coisas, acusações ainda pesadas sobre o trotskismo da época da Guerra Fria, né, até do stalinismo histórico, né. Tem muita gente aí falando sobre trotskismo sem entender, caluniando, né, Trotsky mesmo. Então, qual que é a importância da gente resgatar o trotskismo e qual que é o legado que você vê do trotskismo no Brasil e também no mundo para construir uma sociedade socialista? Então, primeiro eu gostaria de comentar da importância do evento que foi realizado, né? 5 dias com muitas mesas, muitos pesquisadores, a gente teve muito trabalho aqui, muitas pesquisas que foram apresentadas, né? Mesas com nomes importantes. Então isso eu acho que tem que ser saudado como uma grande iniciativa, muito importante para desenvolver o trotskismo. E eu estou lançando o livro História do Trotskismo no Brasil, 1928-1936, que busca abordar aí a primeira geração de trotskistas no Brasil, que eu acho que para os militantes trotskistas ou não, é uma leitura bastante importante, que ajuda a entender muita coisa da nossa realidade atual mesmo, né? Muitos debates, muitas lutas que a gente se depara hoje são semelhantes, são próximas do que a gente se deparou, do que esses trotskistas se depararam lá na década de 30. Entendi. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o João Neto, da tendência marxista-leninista. Eu queria saber, você que acompanhou aí também esse evento, né? Qual a importância do trotskismo hoje em dia, né? E como a corrente de vocês vê o legado do trotskismo para construir a revolução? Então, o marxismo, o marxismo de hoje é o trotskismo. Que o trotskismo é que, pelo seu legado, pela sua tradição de luta, que coloca aponta a perspectiva de resolver o problema programático, né? A luta pelo programa, né, da revolução. Então, o trotskismo ele é a única corrente que tem condições de edificar uma internacional operária e revolucionária e preparar a construção de partidos operários revolucionários e da própria internacional no sentido da revolução socialista, né? Então, o marxismo hoje é o trotskismo, que tem tudo para superar o capitalismo que está numa fase super decadente, né? Entendi. Beleza. Eu tô aqui com a Morgana, do Reagrupamento Revolucionário, e eu queria saber
você estava aqui na mesa, né? Ajudou, fez suas falas, mediou o debate, né? E eu queria saber qual que é a importância que você vê do trotskismo hoje, né? Principalmente depois do colapso da União Soviética. Ainda existe um espaço para o trotskismo, para você, né, que estuda o tema aí da União Soviética, do colapso, e também que é dessa organização. Existe espaço para o trotskismo hoje? Qual é a importância da gente estar estudando e resgatando esse legado? Eu acho que a principal importância do trotskismo hoje, principalmente pensando aquela União Soviética, trazendo para a atualidade, é que o trotskismo traz uma alternativa revolucionária para reverter processos de degeneração burocrática, que é o que a gente vê em Cuba hoje, o que a gente vê em grande parte na China também, que não existe a possibilidade de um Estado operário continuar a existir se não for com uma democracia de fato socialista. E eu acho que a importância do trotskismo hoje é que ele se coloca com a principal tradição do comunismo, que combateu esse processo de degeneração burocrática e que reivindica o legado da Revolução Russa, de organização dos trabalhadores em seus próprios comitês, em defesa da Revolução Internacional. Eu acho que essa é a importância hoje, que a atualidade principal é como é que, por meio do trotskismo, a gente mantém os estados operários que ainda existem, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, mas ao mesmo tempo sem defender o tipo de regime que está estabelecido neles. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Renato da Resistência, que também fez uma apresentação aqui, né, sobre o novo curso do Trotsky e comentou outros temas também. E eu queria saber qual é a contribuição do trotskismo que vocês da Resistência, né, principalmente veem, e você como intelectual, se quiser também entrar mais na particularidade que você pensa, mas qual a importância que vocês veem do legado do Trotsky e do trotskismo para a gente conseguir de fato combater o capitalismo e vencer, construir uma sociedade comunista? Eu acho que a contribuição do trotskismo é muito grande e em vários sentidos. Tanto primeiro, assim, pelo combate que ele realmente deu na história, seja na União Soviética contra a degeneração do stalinismo, seja no Brasil, que eu acho que a gente teve aqui na última mesa do evento, recuperou um pouco essa história, mas em outros países também, Argentina, Peru, na Europa. Então acho que o trotskismo primeiro pela militância prática. E isso não isenta que teve erros, né? Seja práticos, teóricos e tal. O segundo, eu acho que tem a importância da teoria, porque o trotskismo fez leituras muito interessantes sobre a realidade. Eu acho que aqui hoje a gente recuperou um pouco as leituras do que o próprio Mário Pedrosa fez, né, para explicar o Brasil, então para explicar a formação econômico-social brasileira. Então acho que justamente por é um outro ponto. E um terceiro, eu acho que ainda que a gente não pode, os desafios do século XXI são desafios, né? Alguns novos, mas alguns são uma continuidade. Eu acho que o trotskismo ele tem armas para explicar esses novos desafios, a crise ambiental, a questão das opressões, o combate ao racismo, a LGBTfobia, ao machismo. Então o trotskismo ele tem muito a contribuir para essas novas gerações, para uma luta para um outro mundo, para um mundo socialista, né? Então, nesse sentido, eu acho que essas são as principais contribuições que a gente pode recuperar do trotskismo para pensar a revolução hoje. Fechou, valeu. Eu estou aqui com o Everaldo Andrade, historiador aí também da Corrente do Trabalho, Fundação Perseu Abramo, né? E ele falou aqui sobre o livro que ele organizou, sobre o Mário Pedrosa, a história do trotskismo no Brasil. E eu queria saber qual que é a importância que você vê para a gente estudar hoje em dia Mário Pedrosa. Tem coisas aí da obra dele que podem ajudar a gente hoje a achar novos caminhos de luta ou retomar caminhos de luta para vencer o capitalismo? O Mário Pedrosa ele é um autor e um militante muito importante na história do movimento operário brasileiro e da luta pelo socialismo no Brasil. Ele militou ao longo de toda a vida dele. Ele nos anos 20 foi militante do Partido Comunista, nos anos 30 ele militou na fundação, na organização das primeiras organizações trotskistas no Brasil.
participou da fundação da Quarta Nacional como delegado latino-americano, representando as sessões. E depois, no final da vida dele, teve um papel central, importantíssimo, em convencer uma vanguarda de operários, de militantes e dirigentes a fundar o Partido dos Trabalhadores. Então ele tem uma trajetória muito importante no sentido de manter e organizar os trabalhadores brasileiros. E, além de militante, ele escreveu muito, né? Ele foi um militante socialista, escreveu não só sobre socialismo, ele era um crítico de arte profissional, né? Jornalista profissional, foi o ganha-pão dele. Então ele tem obras, tem posições importantes, sofisticadíssimas sobre esse tema e sobre a luta política mesmo. Para quem quer conhecer a obra um pouco do Mário Pedrosa, recomendo Na Contracorrente da História, que é um livro importante, uma coletânea de documentos da década de 30 que fundaram, né, e fundamentaram a militância dos trotskistas na década de 30. E nos anos 60, em plena ditadura militar, ele escreveu o livro Opção Brasileira e Opção Imperialista, que tem uma análise profunda sobre o desenvolvimento histórico do capitalismo no Brasil e como que a partir do trotskismo e do marxismo você pode pensar uma revolução socialista dirigida pela classe trabalhadora e que proponha um socialismo a partir de uma economia socialista planificada que possa romper com os entraves do seu desenvolvimento histórico. E além desses livros, o livro do final da vida dele que é importante é um livro sobre a Rosa Luxemburgo, em que ele também discute a crise econômica do capitalismo e como que a classe operária pode intervir nesse processo a partir das suas perspectivas e construir um projeto independente para o Brasil. Isso são referências e o legado dele é um legado de lutar pela independência da classe trabalhadora, para que ela tenha uma expressão política independente. No final da vida dele, o empenho central dele foi construir o PT e essa herança, né, de alguma maneira se preservou na possibilidade dos trabalhadores serem um instrumento de combate ou instrumentos de combate que possam permitir aos trabalhadores expressarem as suas ideias, as suas reivindicações e construir uma alternativa ao capitalismo no Brasil. Beleza, obrigado. I'm here with Paul LeBlanc. He is a member of the Tempest Collective, right, and the Democratic Socialists of America. And I would like to ask you, what do you think is the importance of Trotskyism today? Many people in Brazil, for instance, are saying that Trotsky was a betrayer and Stalinism is getting really strong here in Brazil, and many of those people don't know anything about what they're talking about. And in that context, I don't know if in the US and in the rest of the world, if it's Stalinism is that strong. But I would like you to tell us, what do you think is the importance of Trotskyism today? Well, I think that Trotsky's ideas are a genuine expression of general revolutionary Marxist ideas. They're consistent with the ideas not only of Marx and Engels, but of many other revolutionary Marxists, including Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, and others. So he is one of a number of important revolutionary thinkers. And I think that his ideas still have relevance today. He represents, as the others did, a revolutionary democratic socialism. Socialism essentially means economic democracy, control of the economy and the economic resources by the working class majority, and has nothing to do with bureaucratic dictatorships, which I think that's what Stalinism is largely about. I think that many people who would like to see economic democracy, socialism, hope that it can be brought about by little reforms, not going too far. But I think that capitalism is such a destructive system that it needs to be challenged fundamentally and replaced by the economic democracy of socialism. And that is one of the core ideas of Trotsky's orientation.
one of the things that concerns me today is the cascading catastrophes afflicting our environment, and things are getting worse and worse and worse. It's awful, and many capitalists deny that it's happening, and many other people deny that it's happening, but it is happening. Climate change is happening, and rapidly. And there are various catastrophes, climate catastrophes, that are already unfolding and are going to get worse. And it's going to take a restructuring of the economy. And how is the economy going to be restructured if there are powerful capitalist interests, especially with the fossil fuel industry, that want to maintain what they're doing? And what if politicians who are being funded by the capitalists aren't going to want to make the changes that must be made? Terrible calamities are going to be coming down on millions and millions of people. And in order to survive, people are going to have to fight for fundamental changes in policies that also create jobs for millions of working people to restructure the economy in a way that isn't destroying the environment, involving jobs for all and decent housing for all and decent health care for all and so on. That is a fundamental change that makes sense to a lot of people and will make sense to more and more people, but capitalism and the capitalists won't be able to bring that about. And that relates to one of the key ideas that Trotsky had, and it wasn't just Trotsky. Lenin and some of the early leaders of the Communist International developed this understanding too of what Trotsky called a transitional program, fighting for things that make sense in the here and now for the well-being and the survival of the working class majority, but that come into conflict with capitalist power structure. So there are ideas like this that need to be discussed, that need to be acted on, I think. And Trotsky is one of the resources that can be helpful for some of us who are wrestling with this and trying to figure out what to do next. So that's a short answer to a good question. Thank you. Ok, thank you. Agora a gente vai ler aqui a tradução que eu fiz da entrevista com o Paul LeBlanc, ou Paul LeBlanc, como vocês preferirem. Depois que acabar essa tradução da entrevista, a gente vai colocar a entrevista original em inglês no final do vídeo, a última coisa aí para quem quiser ver. Então, a pergunta que eu fiz, né, antes da resposta, foi a seguinte. Estou aqui com Paul LeBlanc, ele é membro do Coletivo Tempestade e dos Socialistas Democráticos da América. E eu gostaria de te perguntar qual você pensa que é a importância do trotskismo hoje. Muitas pessoas no Brasil, por exemplo, estão dizendo que Trotsky era um traidor e o stalinismo está ficando muito forte no Brasil, com muitas dessas pessoas não sabendo sobre o que estão falando. E nesse contexto, não sei se nos Estados Unidos e no resto do mundo o stalinismo está tão forte, mas eu gostaria que você nos contasse qual você pensa que é a importância do trotskismo hoje. E a resposta do Paul foi a seguinte. Bem, eu penso que as ideias do Trotsky são uma expressão genuína de ideias marxistas revolucionárias gerais. São consistentes com as ideias não apenas de Marx e Engels, mas de muitos outros marxistas revolucionários, incluindo Lenin, Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci e outros. Então, ele é um dos muitos pensadores revolucionários importantes. E eu penso que as ideias dele ainda têm relevância hoje. Ele representa, como outros representaram, um socialismo democrático revolucionário. Socialismo essencialmente significa democracia econômica, controle da economia e dos recursos econômicos pela maioria da classe trabalhadora.
E não tem nada a ver com ditaduras burocráticas, que eu penso que é muito do que stalinismo significa. Eu penso que muitas pessoas que gostariam de ver democracia econômica, socialismo, esperam que isso possa acontecer através de pequenas reformas. Não indo muito longe, mas eu penso que o capitalismo é um sistema tão destrutivo que precisa ser fundamentalmente desafiado e substituído pela democracia econômica, socialismo, e essa é uma das ideias centrais das orientações do Trotsky. Uma das coisas que me preocupa hoje são as catástrofes em cascata atacando o nosso meio ambiente e as coisas estão ficando cada vez piores. É horrível. E muitos capitalistas negam que isso esteja acontecendo, e muitas pessoas negam que está acontecendo, mas está acontecendo. Mudanças climáticas estão acontecendo e rapidamente. E há várias catástrofes climáticas que já estão se mostrando e vão piorar. E vai precisar de uma reestruturação da economia. E como a economia podia ser reestruturada se tem interesses capitalistas poderosos, especialmente com a indústria de combustível fóssil, que querem manter o que estão fazendo? E como políticos sendo financiados pelos capitalistas vão fazer as mudanças que precisam ser feitas? Calamidades terríveis vão se abater sobre milhões e milhões de pessoas. E para conseguirem sobreviver, as pessoas precisarão lutar por mudanças fundamentais nas políticas que também criem empregos para milhões de trabalhadores, para reestruturar a economia de forma que não seja destruindo o meio ambiente, envolvendo empregos para todos, moradia decente para todos, assistência de saúde decente para todos e por aí vai. Essa é uma mudança fundamental que faz sentido para muita gente e fará para mais e mais pessoas. Mas o capitalismo e os capitalistas não conseguirão realizar essas mudanças. Isso se relaciona com uma das ideias centrais que Trotsky tinha. E não apenas Trotsky. Lenin e alguns dos primeiros líderes da Internacional Comunista desenvolveram essa compreensão também, que Trotsky chamou de o programa de transição. Lutar por coisas que fazem sentido no aqui e agora, pelo bem-estar e sobrevivência da maioria da classe trabalhadora. O compromisso de entrar em conflito com a estrutura de poder capitalista. Então, tem ideias como essas que precisam ser discutidas, que precisam ser colocadas em prática, creio. E Trotsky é um dos recursos que pode ser útil para alguns de nós lutando com essas coisas e tentando descobrir o que fazer em seguida. Então, essa é uma resposta curta para uma boa questão. Obrigado.